E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então é bem comum os dentistas receberem no consultório pacientes que chegam reclamando de uma dor de dente insuportável, uma dor que espalha pela boca, espalha pelo ouvido e a pessoa não consegue nem dormir por causa disso. O dentista normalmente, quando ele vai avaliar esses casos, ele já observa que tem uma cárie bem grande naquele dente, né? Ele já consegue olhar direto na boca da pessoa essa cárie, ou às vezes apenas por uma radiografia, né? Existem os dois casos. E normalmente, né, esses pacientes eles falam que eles não sabiam que estavam com cárie, porque eles sentiam o dente latejar um pouquinho de sensibilidade, mas a dor ficou insuportável, tipo, de uma hora para outra, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando, né, quais que são os principais sinais e sintomas da cárie, vou te ensinar como que tu pode identificar eles, né? E também vou falar se tu precisa ir ou não no dentista para resolver esse problema, caso tu tenha ele. E só para te entender o que eu estou falando, eu vou te explicar rapidinho como que se forma uma cárie, porque não adianta nada eu falar como tu identificar uma cárie se tu não sabe como ela se forma, tá? Então eu não quero que esse vídeo fique tão vago assim. Mas uma cárie ela vai se formar principalmente por causa de restos de comida que ficam na boca de uma pessoa. E daí quando a gente tem esses restos de comida na boca, seja entre os dentes, seja entre a gengiva e o dente, tá? As bactérias elas vão se alimentar desses restos de comida, elas vão se multiplicar na boca de uma pessoa e daí a partir disso, né, elas podem ficar aderidas nos dentes, entre os dentes e a gengiva, e elas podem causar problemas como a cárie e a periodontite. Especificamente a cárie ela surge através de um processo ácido, né? Então as bactérias elas se multiplicam na boca, porque elas vão se alimentar desses restos de comida, elas vão ficar aderidas nos dentes e quando elas estiverem aderidas nos dentes elas vão começar a produzir ácido ali em cima daquele dente e aos poucos o teu dente vai se desgastando, vai perdendo mineral, até que a gente tenha a formação de uma cavidade, né, que o pessoal conhece como buraco, como furo no dente. Só que antes da gente ter essa cavidade, esse furo no dente, a cárie ela vai passar por alguns processos. Então a gente pode ter sim uma lesão de cárie que ela está no início e que ela não se manifesta através de dor, ela não se manifesta através de um ponto preto, uma cavidade, tá? Porque uma lesão de cárie que está no início, ela vai se manifestar através de uma mancha branca. Então, o esmalte do dente, que é a parte mais externa do dente, que todo mundo vê, né? A parte bonita, branca, brilhosa do dente, né? O esmalte ele vai ter uma cor. E quando as bactérias da cárie induzem a perda de mineral no esmalte, a gente vai ter algumas manchas brancas em cima do esmalte, tá? E nesses casos, tu não vai sentir dor, tu não vai sentir sensibilidade, tu não vai sentir desconforto, nem nada, mas tu vai conseguir perceber a presença de uma mancha branca em cima do teu dente. Então esse é o primeiro estágio da formação de cárie, tá? As bactérias da cárie se multiplicaram na tua boca, elas se estabeleceram em algum dente, né, onde teve uma multiplicação maior de bactérias, elas vão começar a produzir ácido e desmineralizar o teu dente e vão deixar, né, uma ou mais manchas brancas ali naquele elemento. Só que essa cárie inicial, ela tem um porém de, como eu falei, né, ela não causa dor, não causa desconforto, nada, então é muito difícil os pacientes conseguirem identificar esse tipo de cárie. Normalmente, quando ela é diagnosticada, ela vai ser diagnosticada no dentista. Por isso que a gente, como dentista, a gente acaba sendo até um pouco chato quando a gente fala isso. Eu sei que tu não aguenta mais ouvir, né? Mas por isso que é interessante que tu vá no dentista de 6 em 6 meses, pelo menos fazer uma limpeza, fazer uma avaliação, porque o dentista, caso ele veja alguma lesão de cárie inicial, né, que está se manifestando inicialmente através de uma mancha branca, ele já pode tomar as medidas cabíveis ali, né, para parar aquele processo de cárie. E ele pode fazer isso sem o uso de restauração, sem o uso da broca e tudo mais, tá? Porque essa cárie inicial, que atinge apenas o esmalte, ela pode ser controlada com uma melhora na tua higiene bucal, com a aplicação de flúor e a limpeza no dentista pode estar ajudando nisso. Então, às vezes, né, vamos supor que tu foi ali no dentista, o dentista identificou uma mancha branca. Se tu tem uma mancha branca, ele não vai colocar a broca no teu dente, não vai precisar te anestesiar, fazer todos aqueles procedimentos, né? Ele vai simplesmente te orientar qual que é a melhor maneira para te higienizar os teus dentes, vai aplicar um flúor ali no teu dente, fazer uma limpeza, tá? Porque isso, com o passar do tempo, já é suficiente para parar esse processo de cárie. Então, o primeiro sintoma de uma cárie que vai aparecer no teu dente, que tu pode estar identificando em casa, vai ser a presença dessas
manchas brancas, mas como eu falei, né, é mais fácil elas serem diagnosticadas no dentista, mas caso tu veja alguma no teu dente, por exemplo, no dente da frente, é interessante tu ficar atento. E uma coisa muito importante para eu falar aqui é que caso essa lesão de cárie de esmalte ela não seja controlada, né, então o paciente continue com os mesmos hábitos de higiene que ele tinha antigamente, essa cárie de esmalte pode evoluir e pode atingir a dentina. Então vamos supor que tu tem o hábito de depois do almoço tu comer chocolate e tu fica até as 10 da noite, né, porque tu tá no emprego, tu fica até as 10 da noite sem escovar os teus dentes. Entre o meio-dia e as 10 da noite é muito tempo para as bactérias da tua boca elas metabolizarem esses açúcares, se multiplicarem e com o passar do tempo ficarem aderidas na tua gengiva e nos seus dentes, tá? E se esse hábito não mudar, se tu não higienizar os teus dentes da maneira correta, essa lesão de esmalte ela pode sim evoluir para a dentina e quando isso ocorre, inicialmente a gente pode ter, né, um dente que vai começar a latejar, um dente que tu vai começar a sentir uma sensibilidade nele, né, depois que tu come algo doce, ou quando tu fala, ou quando tu toma alguma coisa gelada, né, a gente vai ter essa sensibilidade também, que pode ser, né, característica de uma lesão de cárie que está em estágio inicial, né, que ela acabou de chegar na dentina, e normalmente esse incômodo dura aí, né, por algumas semanas, alguns meses, porque lesão de cárie, o pessoal acha que a lesão de cárie ela vai chegar ali no teu dente e em uma semana aquela cárie vai dar um canal, sabe? E as coisas não funcionam bem assim. A cárie é um processo que dura meses, às vezes anos, tá? Para ele evoluir. Então inicialmente a gente vai ter esse latejamento no dente, essa sensibilidade, e depois de alguns meses, né, algumas pessoas elas deixam isso passar porque é só um incômodo pequeno, mas depois de alguns meses começa uma dor muito forte, daí que o bicho pega, né, porque as pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem falar, não conseguem comer direito, né, e daí elas aparecem no dentista para resolver o problema. Mas então, primeiro sintoma, né, de uma cárie que pode estar aparecendo no teu dente vai ser essas manchas brancas que atingem o esmalte e depois um segundo sintoma vai ser esse latejamento no dente, essa sensibilidade, tá? E posteriormente, né, no estágio mais avançado de cárie, a gente pode ter uma dor bem grande. E o que eu sempre recomendo é que caso tu veja uma mancha branca no teu dente, que possa ser uma área que está em início ali de desmineralização, tu vá no dentista, teu dentista vai te orientar da maneira correta como tu deve escovar, ele vai fazer uma limpeza, uma aplicação de flúor, isso vai ajudar demais a parar esse processo de cárie, ou tu mesmo, né, tu tem a disciplina de melhorar a tua higiene bucal, por exemplo, se tu escova 2 vezes por dia, tu começar a escovar 3, tu passar o fio dental todo dia, tu ter essa atenção extra, né, comprar um enxaguante bucal já pode ser suficiente para te parar esse processo de cárie, como eu falei, tá em um desenvolvimento inicial. E também, se tu sentir esse latejamento, se tu sentir essa sensibilidade, daí também que obrigado a ir no dentista, tá? Porque, infelizmente, a lesão que está em dentina, ela daí só pode ser resolvida no dentista, né? Porque a higiene bucal, ela não vai ser suficiente para parar esse processo de cárie. Então, caso tu tenha uma lesão de cárie que chegou ali na dentina, tá latejando teu dente, tu tá sentindo incômodo meio que frequente ali naquele dente, tá? Só vai poder resolver esse problema daí no dentista, daí infelizmente ele vai ter que fazer uma restauração do teu dente, mas é muito melhor tu ir quando tu tá sentindo esse latejamento, né? Porque depois, quando tu estiver sentindo uma dor muito grande, daí pode ser tarde demais e talvez tu precise de um tratamento de canal. E muita gente também aparece no consultório do dentista porque fala que viu um pontinho preto no dente, tá? E em muitos casos, esse pontinho preto ele pode não ser uma cárie, tá? Porque às vezes uma cárie ela se desenvolve ali no dente de uma pessoa, ela vai causar uma desmineralização daquele dente, mas por alguma razão essa cárie ela parou de se desenvolver e ela simplesmente deixa um pontinho preto como uma cicatriz no dente e não tem necessidade alguma do dentista mexer nessa cicatriz da cárie, nesse pontinho preto, tá? Normalmente o que o dentista faz nesses casos é tirar uma radiografia para ver se aquele pontinho preto pode ser uma lesão de cárie, tá? Se ela é uma lesão de cárie que atingiu a dentina ou se ela é uma lesão de cárie que começou e parou no meio do processo, né? Mas, em alguns casos, esses pontinhos pretos eles podem sim ser uma lesão de cárie, principalmente se eles estiverem acompanhados desse latejamento, desse desconforto que eu falei antes. E caso eles tenham um buraquinho em cima desse pontinho preto, uma cavidade, tá? Daí é 100% de certeza que é uma lesão de cárie.
Então, o que eu recomendo que tu observe nos teus dentes, né, para ti meio que ter uma ideia se tu tá com cárie ou não, é a presença de mancha branca, a presença desse latejamento, né, dessa sensibilidade que pode ter começado do nada e também a presença de um pontinho preto ali no teu dente que pode estar acompanhado de uma cavidade, de um furinho ou não. Então, quando tu identificar alguns desses sinais, né, eu indico realmente que tu vá no dentista para te receber a orientação correta dele e resolver esse problema o mais rápido possível, né? Porque, como eu falei, com o passar do tempo a cárie pode se desenvolver e dar um tratamento de canal, que daí é muito mais trabalhoso e muito mais caro e desconfortável para te resolver. Mas então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu espero que esse vídeo realmente te ajude. Qualquer dúvida é só tu deixar nos comentários que eu leio e respondo todos os comentários. Se o meu conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!